Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estou muito grato a você que tem ouvido meu podcast nas plataformas digitais, você que tem acompanhado pelo meu canal no YouTube, você que deseja se inscrever no meu canal do YouTube é www.youtube.com/pauloricardo7even. E você que está pelo canal do YouTube e quer também ouvir no Spotify, eu vou deixar o link na descrição e também de uma outra plataforma digital que eu também gravo. Então, anteriormente nós vimos sobre o Império Babilônico e nós hoje vamos falar um pouco sobre o império que vem depois dele. Mas que império seria esse? Então vamos ver aqui em Daniel capítulo 3, aliás, capítulo 2, sobre o sonho de Nabucodonosor, mais uma vez, mas agora a parte que fala sobre esse segundo império. Daniel 2, capítulo 39, que diz: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Vamos parar por aqui. O que significa essa inferioridade? Aqui podemos perceber que não se trata de inferioridade militar, mas inferioridade em riqueza e luxo. Babilônia era um império rico. Nabucodonosor construiu grandes coisas, como nós vimos nos podcasts anteriores. Então, em relação à Babilônia, o Império Medo-Pérsia era inferior em riqueza, em luxo. Alguns acreditam que o peito de prata da estátua, nós vemos aqui esse sonho de Nabucodonosor, relembrando, ele sonha com uma estátua, a cabeça era de ouro, simbolizava o Império Babilônico, o peito de prata, o Império Medo-Pérsia. Porém, alguns acreditam que o peito de prata simboliza o Império Medo. Porém, a Média foi conquistada por Ciro antes de Ciro conquistar a Babilônia. Então, quando Ciro conquistou a Babilônia, era os persas que dominavam os medos e não o contrário mais. Podemos perceber através das datas aqui. Você que quiser consultar, você que quiser pesquisar no seu livro de história, na internet, fique à vontade, não aceite tudo pronto. Este podcast é para também te influenciar a estudar cada vez mais as profecias. Então, o Império Persa anexou a Média entre 553 a.C. a 550 a.C., uma data aproximada aí, entre esse período, quando Ciro derrota o rei Astíages da Média. Porém, a Babilônia foi conquistada em 539 a.C. E como sabemos, na datação antes de Cristo, à medida que os anos vão se passando, os números vão diminuindo. Portanto, a data de 539 a.C., ela vem depois de 553 a.C. Então, a profecia é clara sobre o fato de que a Medo-Pérsia vem depois de derrotar a Babilônia. Esse império que vem depois de Babilônia, ele vem após do fim de Babilônia. Então, não tem sentido, não faz sentido dizer que é apenas o Império Medo. Ok? Espero que você esteja gostando desse podcast. Então, aqui nós vamos também analisar Daniel capítulo 7, no verso 5, que fala sobre o sonho de Daniel, também sobre esse mesmo império. Olha como a profecia ela se confirma várias vezes para detalhar mais, para fixar mais na nossa mente. E diz assim: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. E qual é esse império? Se você disse Medo-Pérsia, você também acertou. Eu fiz essa pergunta no podcast anterior. E
aqui nós vemos que assim como a prata é um metal inferior ao ouro, o urso, em certo sentido, também é inferior ao leão. E aqui reforça mais uma vez que o Império Medo-Persa não era tão luxuoso e rico como a Babilônia. E o urso, representando ali o Império Medo-Persa, representa a crueldade do exército persa. O urso é um animal cruel, que mata mesmo sem dó. E ele se levanta por um de seus lados. E quais são esses dois lados? O Império Medo-Persa. E ali, quando ele conquista a Babilônia, quem está dominando, relembrando, o Império Persa. E aqui nós vemos que esse urso ele leva 3 costelas na sua boca. E muitos comentaristas consideram ali que foram os 3 principais poderes conquistados, que foi a Babilônia, a Lídia e o Egito. Então vamos parar por aqui. No próximo episódio nós vamos continuar a explanação desse mesmo Império Medo-Persa. E tem coisas extraordinárias que você pode aprender. Então compartilhe esse podcast com seus amigos. Você que acompanha pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. É muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas você fazer isso para colaborar. E vamos saber aí. Eu tenho certeza que você está curioso para saber quais profecias que tem na Bíblia que ainda não se cumpriram. Você precisa acompanhar essa série episódio a episódio para que você possa entender. Que Deus abençoe você.